antes disso, a gente fala do negócio, do entendimento. Quando eu fui lá na base do Ministério da Saúde, e eu peguei aquela quantidade de dados, e aí eu peguei o dicionário de dados e fui ver, né, para fazer uma análise de qualidade. Aí você fala assim, caramba, para que eu tenho uma base, um banco de dados com tanta coisa dentro e mal preenchido, faltando campos, faltando um monte de coisa. Ou seja, é um segundo nível de maturidade na transformação digital da empresa. E para que você precisa disso? Para você entender do negócio. Então, não vamos falar do Ministério da Saúde, que é mais complexo, vamos falar de algo mais palpável. Imagina assim, uma pizzaria, uma seguradora. Uma seguradora. Seguradora é mais complexo que uma pizzaria. Não, mas vamos falar só de o que é supervisionado e o que é não supervisionado. Tá bom. Quando você fala de análise supervisionada, você imagina que... A gente sempre fala que é a figura do professor, porque você tem alguém te explicando e tal. E quando você fala dos não supervisionados, não tem o professor, é a máquina. É o robô que vai ter que descobrir o que tem correlação ou não. Então, vamos falar da seguradora. Imagina o seguinte, e aí eu posso até contar um case, o Thiago pode até contribuir, foi um case prático que eu fiz também na brincadeira, só que eu comecei a testar vários algoritmos, várias ferramentas e algoritmos prontos, algoritmos que eu desenvolvi para ver o quanto isso estava próximo. Até para validar as ferramentas que estavam lá no Gartner, no quadrante mágico, lá no topo. Eu falei, será que o algoritmo desses caras é tão bom do que eu entrar em Python e desenvolver em Python e R e ver o que acontece? Então, imagina o seguinte, você é de uma seguradora, e essa análise eu peguei 10 mil clientes numa base histórica. Então, a primeira coisa para começar a falar de inteligência artificial é você tem base de dados histórico? Se você não tiver, já nem dá largada. Então, é isso que a gente já pergunta para o cliente. Você quer implementar aí? Você tem base de dados? Se você não tem, então não dá nem a largada, né? Porque nós vai gastar dinheiro à toa, né? Nós precisamos, né, de base histórica. E aí, claro, peguei uma base histórica, onde desses 10 mil clientes, no último ano eles perderam 1.000. Então, olha só, por que é supervisionado? Porque eu tenho uma variável target que me diz se o cara ficou ou não. Eu tenho um ponto de partida. O que eu quero saber? Qual é o perfil dos clientes que eu perdi para eu fazer uma campanha nos novos clientes que eu estou pegando para que eu não perca. Sim. Então, eu parti de quê? De uma variável target, alvo, existente. Então, isso é uma análise supervisionada. Se eu vou fazer uma análise para um shopping center, um monte de pessoas vão até lá, consomem e tal, e eu quero saber o seguinte, quais são os tipos de produtos que eu posso focar para certos tipos de clientes? Aí eu não tenho uma variável target. Então, eu vou utilizar análise não supervisionada. Quando eu estou falando de análise não supervisionada, quais são os algoritmos? Um dos algoritmos utilizados é de cluster. Por quê? Porque eu vou procurar grupos que tenham as mesmas características para eu fazer campanhas para ele. Ou seja, o algoritmo vai varrer a base de dados e vai procurar aquilo que tenha umas... Que foi o que eu estava fazendo. Fazendo a matriz de correlação. Isso. O que era a minha ideia quando eu peguei o Ministério da Saúde? De correlação, não. Era a ideia fazer o seguinte, será que aplicar vacina na pessoa mais velha era o melhor alvo? Não sei. Qual era a minha busca? Descobrir cluster dentro daquela base que eu pudesse identificar idade, região, sexo, doença ou não doença e tal, e falar assim, ó, esse grupo aqui era o grupo de maior risco, tem que tomar vacina primeiro. Puf. Aí eu estou aplicando análise não supervisionada, usando o modelo, né, um algoritmo de cluster. Lá na seguradora, o que eu fiz? Quando eu utilizei, lá eu estou trabalhando com predição analítica. Eu posso utilizar algoritmo que a gente chama de naive Bayes, eu posso utilizar algoritmos de árvore de busca, eu posso usar algoritmos de floresta, eu posso usar... Que são pesquisas diferentes, né? Pesquisas diferentes utilizadas para análise supervisionada. Então, isso que o Thiago falou. Se você não sabe isso, cara, volta lá, pega teu livrinho, senta na cadeira, vai estudar para chegar. Mas... E aí eu vou deixar depois para você complementar vamos lá. Dessa Fica análise. à vontade, pode fechar. O que aconteceu, Thiago? Quando eu fiz a primeira análise, então, eu tinha 10 mil clientes, 1.000 saíram. Você concorda que a minha base está muito desbalanceada? Eu tenho 9 mil que ficaram, eu tenho uma característica legal, e eu tenho 1.000 que não. Então, quando a gente vai aplicar algoritmos, então, imagina você pega uma criança, você pega 10 imagens de girafa e uma de cachorro. O que a criança vai aprender, girafa ou cachorro? Girafa. Girafa, claro. Então, o aprendizado não ficou bom.
Esses são os cuidados que nós, de inteligência artificial, temos que tomar o cuidado para você não viciar o seu modelo para que ele pegue um outro bicho e fala assim, não, mas é uma girafa. Por quê? Porque ele aprendeu girafa. E aí, se tiver 4 patas... 4 patas no pescoço? No pescoço já... Pô, é uma girafa. E aí, mas e o cachorro? E o gato? Não, uma girafa com pescoço pequeno. Aí, o que aconteceu? Não tem pescoço. Eu peguei e apliquei todos os algoritmos, né? A gente utiliza uma relação que é 70-30, né? Então, você pega 70% desse volume e cria como aprendizado, né? E 30% você aplica como teste para validar o aprendizado do seu modelo. Quando eu fiz tudo isso, e aí, claro, você vai ver a matriz de correlação e você vai olhar uma coisa chamada acuracidade, né? Sim. Qual foi a acuracidade que ele me deu? Em torno de 89%. Dependendo daquilo que eu estava fazendo, ótimo, né? Acima de 70% é perfeito. Sim, Mas aí eu joguei na matriz de correlação e vi o seguinte, que eu tinha mais ou menos, dentro desse volume que eu apliquei, uma relação assim de... uns 28% estava dando falso positivo. Né? Porque quando você faz a matriz de correlação, você testa em cima do algoritmo aquilo que era real, que você tem que fazer isso na base real, e aquilo que o algoritmo fez a predição. Quando você coloca lá, ele vai te mostrar se você acertou ou errou. Perfeito, em cima disso, com essa acuracidade, pode ser aceitável. Mas eu não fiquei feliz com isso. O que eu fiz, Thiago? Peguei e falei o seguinte, você pode aplicar uma regra, você pode criar um algoritmo, ou você diminui o mais alto e traz ele para o mesmo nível do menor, ou você aumenta a tua base menor. Eu peguei e criei um algoritmo e ele gerou, eu tinha 9.000 para 1.000, certo? Sim. Então, ele gerou 8.000 baseado nas características do 1.000 e subiu para 9.000. E aí eu fiquei com as duas bases iguais e apliquei de novo os algoritmos para que eu pudesse criar, então, o meu modelo e testasse em cima dos 30%. E aí eu saí de uma condição de quase 30% para 12%. Ou seja, você previu com melhor, 88% de assertividade. Sim. Com isso, agora, em quantas pessoas eu vou trabalhar para que eu não perca? Bem menos com o meu algoritmo de assertividade. Né? Então, são essas coisas que a gente fala que você precisa ter experiência, você precisa entender do negócio. Se você não juntar essas 3 competências, você pode cometer erros e levar uma empresa, um tomador de decisão,